Autoescola Caçula tem 18 anos de tradição. Trabalhamos com as categorias A, B, D e E. E mais, temos carros adaptados para alunos PCD. Veículos com adaptação de embreagem e com transmissão automática. E ainda mais, curso 100% online. Tá esperando o quê? Faça já a sua matrícula. Autoescola Caçula, conquistando sua liberdade. Fala pessoal, olha aí, não é que a gente voltou? Faz um tempo, né, que a gente tá parado, o pessoal que acompanha o Psicologando, mas corrido, setembro, né, psicólogo, nunca pensava que os psicólogos ficam tão ocupados realmente no setembro, né, por conta em alusão ao Setembro Amarelo. De fato, assim, a gente tentou viabilizar alguns encontros, inclusive com o professor que hoje a gente tá recebendo, que vocês já devem ter visto aí no link. Mas a agenda do psicólogo parece em setembro voa, né, professor? Uhum. Já apresentando de imediato o professor aqui, o professor Ricardo. Ele está com a gente hoje para falar um pouco sobre psicologia do esporte. E ele possui, né, graduação em psicologia pela Universidade Federal do Ceará. Ele tem mestrado também em psicologia pela Universidade Federal do Ceará. Especialista em psicologia do esporte pelo Conselho Federal de Psicologia. Especialista em psicomotricidade, membro da Comissão de Psicologia do Esporte do Conselho Regional de Psicologia da Regional 11, a nossa daqui do Ceará, membro atual da diretoria da ABRAPESP, isso? Isso. Que é a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, e durante o biênio de 2022 e 2023. Tem experiência na área de Psicologia do Esporte, do exercício e supervisão de estágio específico em clínica, orientação de trabalho e de conclusão de curso. Prazer de receber, professor. Prazer meu. Obrigado pelo convite. Eu espero que eu possa ajudar a quem estiver nos assistindo. Sim. Eu não posso deixar de já começar, né, mandando um salve para um colega meu, né, que é o Marquinhos, porque ele me falava muito, sabe? Eduardo, tem que trazer alguém da psicologia do esporte. Ele joga beisebol, né? Aí ele... Aqui em Fortaleza? Não, ele viajou. Ah, pois eu acho estranho, né? Porque beisebol aqui não tem a política, a cultura, na verdade, do beisebol. Ele até tentou no Maracanã, onde a gente faz, né? Que é o Cangaço, sou Cangaço. Que é o nome do time lá deles, né? O Cangaços do beisebol do Maracanã. Só que daí ele foi pra fora, né? E ele quer desempenhar esse papel lá, que ele tá vendo como uma carreira promissora e que também tem uma realização pessoal, né? De dar uma saúde para aquele esporte que ele acredita, né? Para a equipe dele. Ele acho que tem essa pegada do coach, né? Do treinador. Bacana, ele quer ser o treinador. Desejar sucesso para ele, então. Ah, que massa. Ele vai ficar feliz. Eu até pedi para ele fazer algumas perguntas. Espero que ele consiga mandar, né? Mas vamos lá. Eu queria que o professor falasse, de primeira, como é que chegou o Ricardo de psicologia, foi para essa área que, na minha opinião, né, com poucos... Tenho 2 semestres de psicologia. Pouco a gente escuta falar, a gente realmente escuta falar na graduação, nesses 2 semestres que eu tô, né? Só que a gente escuta pouco. Por exemplo, eu escutei do professor. Claro. Tive o prazer de estudar com o professor e escutei falando pelo professor.
sobre esse assunto. Pronto, essa realidade, esse panorama não é muito diferente do que você está encontrando, que eu encontrei na minha graduação. Me formei em 97, eu costumo falar do século passado, mas assim, ainda hoje, por exemplo, na Federal, na UFC, nós não temos a disciplina de Psicologia do Esporte. Se não me engano, no estado do Ceará, apenas 4 instituições têm essa disciplina. E ainda fica também um outro questionamento. Mesmo tendo a disciplina, será que o professor que está ministrando, ele tem expertise na área, ele domina? Porque a gente não pode só pegar a psicologia geral, a psicologia que é a base de todo profissional de psicologia, e transpor, né, para o contexto esportivo e achar que vai dar certo, achar que resolve. Não, não é assim. Então quem estiver nos assistindo tem que entender que é uma área de atuação e por conta disso tem suas especificidades. Mas voltando, então eu na graduação, eu entrei em 92 na UFC, por volta de 95, 94, eu era atleta, não me considerava... Eu pseudo-atleta, porque no Ceará é difícil você ser atleta, que a gente não tem apoio, mas enfim, eu gostava de competir, eu gostava de estar sentindo aquele clima, a emoção do que é participar de um campeonato. Né? Era e sou praticante de artes marciais, mas já pratiquei vários esportes, sou maratonista, fiz 5 maratonas. E aí eu me deparei com algumas questões que eu percebi ao meu lado, não só comigo, mas com amigos meus, de se saírem bem em treino, mas na hora que iam para a competição, o rendimento não ia no mesmo nível, na mesma intensidade. E aí naquele momento me veio essa dúvida, né? Como qualquer profissional de psicologia, pensar em hipóteses, né? Validar algumas coisas. E eu percebi nitidamente que às vezes o rendimento não era tão bom por uma questão emocional. Até porque a mídia também eventualmente fala sobre isso. Sim. E aí na época eu me perguntei, poxa, será que não tem nada em psicologia que consiga aliar uma coisa que eu gosto muito, que é a prática de esporte, atividade física, o movimento como um todo, e psicologia? Mas infelizmente na UFC nós não tínhamos, como não tem ainda, a disciplina. Mas eu tive a felicidade de ter um professor na UFC, que hoje é aposentado da UFC, professor Orozimbo Leão, a quem eu sempre agradeço por ter aberto os meus olhos também. E eu considero ele como o primeiro profissional em psicologia aqui no nosso estado que trabalhou com psicologia do esporte. Ele trabalhava na época com natação, com ciclistas, e aí a partir disso, do contato que eu tive, eu soube que ele trabalhava com isso, e era o meu professor da UFC. Ele foi me dando algumas indicações de livros, e a partir daí eu comecei a estudar e me aprofundar, né, de uma maneira muito mais assim embasada, né, na psicologia do esporte. Desde então, tenho trilhado esse caminho. Claro, paralelo a isso, eu faço a clínica tradicional, mas realmente eu sou conhecido mais por essa atuação em psicologia do esporte. Massa. O professor tinha comentado em aula pra gente, não sei se o professor se recorda, que na época que o professor começou a pegar os artigos mesmo de psicologia do esporte, ainda nem tinha publicação assim de fácil acesso aqui, né? Exato. Na época, não existia nem smartphone, né? Sim. Pra gente ter uma ideia. A internet era... Alguns aqui não vivenciaram isso, você acredita que não vivenciou. Era uma internet de escada, que era caríssimo. Você tinha que entrar de madrugada para ter acesso a entrar na internet, buscar algum artigo e algo do tipo. Livro traduzido no Brasil, na época, eram livros da década de 40, né? E eu sempre tive um cuidado, eu falo muito isso. A gente ainda continua lendo uma literatura da década de 40, 50, 60 do século passado. Sim. E aí naquele momento, já em 90, né, 90, como eu falei, 95, 94, eu já me questionei, poxa, não é possível que não tenha nada mais novo em psicologia do esporte. E, de fato, eram raros os livros produzidos aqui no Brasil, né, com qualidade, e mais raros ainda livros traduzidos. Então eu tive que o que eu pude comprar aqui traduzido recente eu comprei, mas eram livros prontos, fui comprar depois de formado. Então, por exemplo, eu me recordo que o primeiro livro que eu comprei atual, né, depois de formado, é de 2000, 2001. Livros de autores brasileiros. Mas 2001. Antes disso, não tínhamos, né, tão cedo não. Tinha de década de 40, 50, 60, 70.
até 80. Mas a gente tem que pensar que em 10, 20 anos alguma coisa pode ter evoluído. Sim. Como de fato, na época, né, nós tínhamos e temos ainda esses livros de 2000 2001, são muito bons. Livros do Ditman Sammuski, do Benno Beck Jr., 2003, 2000 e pouco. Também por esse período de 2001 você tem um primeiro livro, um dos grandes livros que ainda hoje todo mundo usa, que é o Fundamentos da Psicologia do Esporte e do Exercício, que é um livro conhecido no mundo todo, que foi traduzido. A primeira edição dele é de 2001, se não me engano. Mas antes disso, para que eu conseguisse ter acesso à literatura, eu tive que comprar livros em inglês, em espanhol, baixar artigos e estar traduzindo ali do lado com o dicionário, que senão eu ficaria muito... Não é que eu ficaria desatualizado no sentido assim, comparando com o que tinha de panorama em psicologia de esporte. Mas eu sabia, isso eu sempre falo para os alunos de psicologia, para o profissional em psicologia, que a gente tem que estar sempre buscando a inovação. E para buscar inovação eu não posso esperar que um livro seja traduzido. Eu vou ter que pegar, às vezes, na origem desse livro, na língua nativa dele, que não dá tempo de traduzir, às vezes nem será traduzido. E aí foi assim que eu comecei. Hoje não, hoje ainda bem, né? Graças a Deus que todos nós temos acesso rápido, né? Tá aqui, né? A gente consegue ter acesso rápido a informações atualizadas, livros que são publicados e que você às vezes já consegue comprar pré-lançamento. Então tá muito melhor, né, para hoje, né? Hoje, século XXI. Isso é bom para todo mundo, para a psicologia do esporte como um todo, para a psicologia de uma maneira geral também. Massa. Professor, ainda pensando assim, de forma introdutória, né? Antes de entrar numa linha que a gente costuma desenvolver aqui, quem é novo vendo o vídeo, né? Talvez ainda não tenha pegado porque não assistiu os outros vídeos. Mas quando assistir os outros vídeos, fica a sugestão de maratonar, a gente sempre pega um artigo de alguma revista, normalmente tem perguntas, curiosidades sobre o tema que a gente está trabalhando, e a gente segue aquela linha de raciocínio para não ficar também tão fugindo, né? Às vezes quando é só um bate-papo, aí claro que é muito bom, né? Inclusive eu acho que o nosso último bate-papo foi só, não teve essa dinâmica, mas normalmente tem essa dinâmica, né? A gente seguir uma linha cronológica, né, de perguntas, algo nesse sentido. Mas antes de seguir essa linha, eu gostaria de perguntar ao professor sobre como o professor tem visto essa dinâmica de pessoas que não são da psicologia fazendo uma pós-graduação, que talvez seja o caso do meu colega, o Marquinhos, né, que vai fazer uma pós-graduação porque ele já tem graduação, ou, por exemplo, o profissional de educação física, né, que vai fazer uma pós-graduação em psicologia e atua como um profissional da psicologia do esporte. É tranquilo? É um caminho interessante? O que ocorre? No Brasil, quem exerce a psicologia do esporte, que pode estar realmente trabalhando com transtornos, com os aspectos psi, isso é exclusivo do profissional de psicologia. Entendi. Tá? Fora do Brasil, não. Isso aí não é, esse rigor não é tão claro. De qualquer maneira, um profissional de educação física, ele pode se especializar em psicologia do esporte, mas a atuação dele vai ficar limitada. É interessante como profissional, para ele ter conhecimento, ele poderá entender fenômenos mais assim do contexto, uma parte mais pedagógica do movimento humano, como é que ele pode intervir para ajudar na aprendizagem, por exemplo. Então, estratégias de aprendizagem, talvez mentalização, visualização do movimento. Isso diz respeito muito ao gesto técnico. Sim. Então, a psicologia do esporte poderá dar as ferramentas a esse profissional para entrar nesse contexto. Mas isso é muito pouco diante de tudo que a psicologia do esporte pode proporcionar. O equívoco é o profissional da educação física, por exemplo, se especializar e aí entrar em um campo que ele não tem domínio, que é a questão da saúde mental. E aí isso realmente o tiro pode sair pela culatra. Então aí o que poderia gerar um benefício pode gerar um prejuízo no caso, para o atleta, para o usuário, né, quem vai usar dos seus serviços, e ao mesmo tempo vai também colocar em xeque toda a área de atuação da psicologia do esporte. Porque é muito comum que algumas pessoas se intitulem e começam a trabalhar e a gente não vê uma certa eficácia, eficiência nas atuações. E as pessoas começam a achar que psicologia do esporte não tem sentido, fazer, e não tem sentido, porque não está vendo ali de fato, concretamente, como aquilo vai beneficiar
a população que está buscando esse tipo de serviço. Então a gente tem que tomar muito cuidado, saber onde é que você vai pisar. O que eu digo, pronto, vamos imaginar aqui. Alguns técnicos, alguns treinadores, eles têm um conhecimento enorme sobre psicologia do esporte. Mas nem por isso eles não vão atrás, eles não solicitam um trabalho de um profissional. Vou pegar aqui um caso emblemático, o Bernardinho. Sim. O Bernardinho, ele sabe muito de psicologia, é tanto que ele tem livros que abordam em algum momento algum aspecto da psicologia. No entanto, ele sempre teve na equipe profissionais de psicologia. Então, aí, eu acho que assim, o diferencial para o profissional da educação física é que ele vai ter um olhar diferente e ele vai talvez ali com essa sensibilidade repassar para o profissional de psicologia o que ele está observando. Então isso é muito interessante. Até porque o profissional de psicologia vai trabalhar também com o técnico. Eu estou pegando aqui o técnico, o treinador, Sim. o professor e assim por diante. Então é só saber onde é que você está pisando. Massa. Então, pra gente ir agora para um caminho mais sem tanta devaneios, né? O pessoal fica, caramba, mas eu quero ver sobre psicologia do esporte, né? O cara fica só perguntando umas curiosidades. Mas estamos dentro, que a pergunta foi pertinente, Foi, porque né? ela clareia um pouco Sim, o sim. que está no panorama, né? Às vezes as pessoas ficam pensando algo e aí fica mais claro agora para o nosso telespectador o que é que a gente está se reportando. E ouvinte também, algumas vezes vocês vão só ouvir. Massa. Só falando massa, eu lembrei agora do Calil, Elis. Calil aqui disse que é isso, o rapaz veio e só falava massa pra mim. eu adoro conversar com criança. Aí eu, às vezes, tento trazer pro linguajar da criança, mas enfim. A gente vai usar, pessoal, uma entrevista que tem na revista Psique. São perguntas que normalmente as pessoas têm, né, curiosidade, quando se trata da psicologia do esporte. A gente já falou aqui sobre mente sã e corpo são, que tem uma relação com saúde, do bem-estar, né? A atividade física proporciona o bem-estar. Mas agora, para saber sobre psicologia do esporte, o que seria mais... O que os psicólogos, né, e a comunidade tem ficado assim curiosa para saber, né, segundo a revista Psique. Uma das primeiras perguntas que aparece, professor, é: em que consiste e quais são as áreas de atuação da psicologia do esporte? Pergunta extremamente relevante. Isso é bom falar, porque muitas pessoas, quando me veem, por exemplo, abordando o assunto, até pela minha prática, né, eu tenho feito incursões mais na perspectiva do alto rendimento. E como o nome é Psicologia do Esporte, que isso é abreviado, a gente tem um hábito de falar Psicologia do Esporte, mas o nome é não correto. O ideal seria Psicologia do Esporte, do Exercício e Atividade Física. No entanto, nós não vamos no cotidiano, olha, eu sou profissional, atuo em Psicologia do Esporte, do Exercício e da Atividade Física. Vai logo para o básico, Psicologia do Esporte. Mas isso gera um prejuízo, que é exatamente a população como um todo pensar que a gente só trabalha com alto rendimento. O alto rendimento é uma área de atuação da psicologia do esporte. Então, primeira coisa, o profissional de psicologia do esporte ele pode atuar de 3 maneiras diferentes. Ele pode ser um educador, trabalhando numa faculdade, multiplicando conhecimento. Ele pode ser um pesquisador, pesquisar sobre o assunto, né, psicologia do esporte, atividade física e exercício. E ele pode ser o que a gente chama de consultor. O consultor é aquele que vai para a prática, que vai para o consultório, que vai para o campo, que vai ficar ali do lado, acompanhando o atleta e promovendo, né, uma qualidade de vida, saúde mental, equilíbrio no seu fazer cotidiano no contexto esportivo. Então, nessa perspectiva, quando a gente fala esporte, atividade física e exercício, é bom que a gente diferencie para que as pessoas entendam quais são as peculiaridades de cada conceito. Atividade física, todo e qualquer movimento humano. Todo e qualquer movimento humano. Lavar uma roupa, atividade física. Ir para a padaria andando, atividade física. A atividade física ela não é sistematizada. Ela não tem um objetivo claro, mas é movimento. É um movimento humano. Tem gasto calórico? Claro que tem. Eu até costumo brincar. Se você for varrer uma casa, quem estiver nos assistindo sabe disso, varrer uma casa, você fica todo dolorido, dói lombar, dói braço. Teve movimento ali. Ai, mas Ricardo, eu fiquei dolorido, eu fiquei dolorida. Não foi exercício, não. Para que aquilo se tornasse exercício,
era necessário uma sistematização, uma frequência e um objetivo, hipertrofia, gasto calórico. Aí a gente poderia pegar o Karate Kid, os filmes do Karate Kid, né, que pegavam uma atividade física, um movimento de tirar a camisa, de polir um carro, no Karate Kid, não, na minha época, na minha adolescência. Aí ali se tornou um exercício, era uma atividade física que se tornou um exercício porque tinha uma sistematização e tinha um objetivo. Sim. E esporte também é sistemático, tem um objetivo, mas ele está atrelado à competição. Então essa é a diferença. A partir disso a gente consegue visualizar que nesse sentido os campos de atuação da psicologia do esporte podem ser psicologia do alto rendimento, que é o esporte de alto rendimento, com todas as vicissitudes que estão inerentes ao alto rendimento, psicologia do esporte escolar, psicologia do esporte de iniciação, que pode estar dentro do escolar, mas por que eu estou separando iniciação? A gente tem um hábito de pensar que iniciação esportiva ocorre só com criança e com adolescente. Não. A iniciação também pode ocorrer com adulto. Você pega um adulto que está há 15, 20 anos sedentário, essa pessoa, quando ela retoma uma atividade, um exercício, ele está em iniciação. Eu tenho que saber o que está acontecendo nesse processo de iniciação. Fatores motivacionais, fatores que podem levar ao abandono, são fatores psicológicos. Por que ele escolheu determinado exercício ou determinado esporte? Então isso é iniciação também. Então a gente pode ter iniciação com adultos. A gente tem uma psicologia do esporte institucional, academias, empresas. A gente tem uma psicologia do esporte social que vai trabalhar com sociedades organizadas, com projetos sociais. A gente tem um esporte, uma psicologia do esporte de lazer, né, atividades ao ar livre, mas que são muito interessantes para você trabalhar a liderança, a comunicação. E temos também um trabalho que é na reabilitação. A reabilitação aqui já você pode trabalhar dentro de hospitais, com populações específicas, né? Então, nesse sentido, a gente, alguns locais, alguns centros no Brasil, têm dentro das suas unidades hospitalares profissionais em psicologia do esporte. Por exemplo, INCOR. Alguns setores que trabalham com cirurgia cardíaca, não sei nem se o INCOR continua com esse serviço, mas alguns locais, por exemplo, eles têm um profissional de psicologia do esporte junto com a educação física, porque sabem da importância daquela pessoa mudar seu estilo de vida. E mudar estilo de vida não é tão fácil, porque envolve fatores motivacionais, fatores afetivos, e aí um profissional da psicologia do esporte que entende desse contexto, ele pode ajudar muito a pessoa a se manter frequente naquele exercício, fidelizar e ter o que a gente chama de motivação intrínseca, que aquilo realmente faça parte da sua rotina. Então, eu acho que ficou claro, né? São vários campos de atuação, para a gente não ficar pensando que é só alto rendimento, de forma alguma. Sim, é porque talvez fique mais visível pra gente quando a gente vê, por exemplo, não é um sensacionalismo, mas uma devida importância hoje em dia para casos como, não vou lembrar agora o nome da atleta brasileira que desistiu da Olimpíada. Ou foi, não foi brasileira, foi a Simone Biles. Norte-americana. Simone Biles. Isso, norte-americana foi. Mas não só ela, teve a Simone, teve a Naomi Osaka, que tem Sim. até inclusive tem um documentário na Netflix, Naomi, não sei nem se a pronúncia é Naomi ou Naomi, Sim. que ela tem dupla nacionalidade, né? Japonesa e norte-americana, se não me engano, e ela parou de competir, e também na Olimpíada, se não me engano, ela falou sobre isso. Sobre a questão, ela estava com depressão, e aí não rendeu e foi se cuidar. Eu acho assim, realmente a gente só percebe algumas coisas quando algumas personalidades, né, vão a público e divulgam o que está acontecendo consigo. Mas assim, a gente tem que ter esse cuidado com saúde mental. A gente tem visto, inclusive, você falou em setembro, a gente tem visto assim, mais recentemente, né, infelizmente, algumas notícias de pessoas do mundo do esporte, né, então que passando por um determinado momento muito delicado, e aí onde a saúde mental ela vai impactar, né, de maneira muito negativa. Por isso que a gente tem brigado, e assim, espero que isso ocorra, e seria interessante para a classe psicologia como um todo, da obrigatoriedade
de termos profissionais de psicologia de esporte trabalhando com atletas. Porque o alto rendimento, ele não é fácil. Voltando aqui para o alto rendimento que você falou. Sim. Por que a gente fala mais no alto rendimento? Porque ele é fascinante. Né? Ele é fascinante. Ver um atleta competindo, treinando, superando as suas dificuldades, alcançando os louros, isso é muito impactante porque a gente, de certa forma, se identifica. Tem uma das grandes autoras e pesquisadoras em psicologia do esporte, que é a Kátia Rubio. Ela tem um livro que fala exatamente sobre o mito o herói, que aí fazendo articulação, né, do atleta moderno como um mito. Né? O mito que na história da humanidade sempre teve, os mitos eles são fascinantes. E como qualquer mito, ele tem um momento que ele sofre, que ele tem uma queda, ele vai, ele se ergue e alcança, né, como eu falei, alcança os louros, se eleva e assim por diante. Então a gente tem o hábito de se identificar com o mito do herói, que é o atleta do alto rendimento. Mas a gente só está vendo uma faceta do processo. A gente só está vendo o pódio. A gente não viu o que essa pessoa passou e passa para se manter ali. É muito sofrimento, é muita abdicação de família, de períodos. Por exemplo, eu acompanho atletas adolescentes e esses garotos, eles perdem um pouco da sua juventude nesse sentido, né? Juventude enquanto relação. Sim. Né? Não só cronologicamente falando. Eles vão abdicar, eles não podem ir para o aniversário de 15 anos, voltar de madrugada. A alimentação tem que ser muito restrita. E aí, é isso que eu estou falando. Ninguém está por trás, ali nos bastidores, para as pessoas perceberem o que acontece com essas pessoas, com esses atletas. Daí a gente tentar brigar, é uma questão política mesmo, é importante que a gente fale, da obrigatoriedade de profissionais de psicologia, né, dentro de instituições, ou teve um atleta de alto rendimento, tem que ter um profissional acompanhando. Porque a pressão é muito grande. E num curto espaço de tempo. Então, qualquer pessoa que estiver nos assistindo ou ouvindo, a gente passa uma juventude, a idade adulta, leva 15, 10 anos para escolher uma profissão, para trabalhar, para se dedicar, para depois começar a entrar no mercado. Tudo que a gente passa em 15, 20 anos, eles passam em 2, 3 anos. E numa intensidade muito maior do que a maioria de nós está acostumado. É complicado. Se você não tiver um profissional para acompanhar a saúde mental, eu acho que é muito complicado. Mas assim, é importante que a gente fale. E não falar só quando acontece um absurdo, né? Uma coisa, né, lamentável, ou em período de Olimpíada, ou em período de Copa do Mundo. O atleta tal chorou, como é que está o estado emocional? Fulana, eles abandonaram. E a gente só lembra disso, né, dos grandes eventos, mas não é para lembrar só nos grandes eventos. É para ser um trabalho contínuo. Nossa, é muito bom ficar lembrando desses casos, porque acaba sendo mais visto, né, no nosso cotidiano, e a gente consegue perceber melhor algumas nuances assim do quanto o profissional de psicologia ele ajuda se tiver junto, né, desse atleta. A gente estava conversando agora há pouco, antes de começar o podcast, sobre processos psicológicos, né? Não sei se o professor recorda. E daí, a próxima pergunta tem relação com isso, né? Pensando um atleta que a psicologia está voltada para esse alto rendimento, a gente pensar até que ponto a concentração interfere no desempenho de um atleta durante uma competição. Como é que ele mantém essa concentração, algo nesse sentido? Pronto. É um ponto que eu sempre falo, quando vou, inclusive, ter o primeiro contato com os atletas, que tudo que a gente trabalha em psicologia de esporte, ela é feita, eu vou ser até redundante, o treino psicológico é para ser feito no treino. Pronto, esse final de semana que passou, agora, último final de semana de setembro, agora dia 22, exatamente, dia 23 de setembro, agora tivemos um encontro cearense de psicologia do esporte. E numa mesa redonda, que eu pego um caso mais recente para a gente poder ilustrar, nós tínhamos 3 atletas de diferentes modalidades, tá? Um de basquete, né, cadeirante, uma de vôlei de praia e uma de crossfit. E eu saí perguntando, qual é a sua próxima competição?
A atleta que tinha competições em vista era de CrossFit, mas a próxima competição, se não me engano, em novembro. E a outra já tinha feito as competições do ano. E outra só faria daqui a 2, 3 meses. Por que eu estou dizendo isso? Normalmente, o tempo dedicado para a competição equivale a 10%, 20% do tempo dedicado para aquele esporte. 80%, 70% e às vezes menos é treino. Então, por exemplo, eu já acompanhei atleta de ultramaratona que ele só tinha uma competição no ano. A competição importante, o foco, era uma competição no ano. As outras eram competições balizadoras, que serviam como um grande treino. Mas ainda assim eram muito poucas, ou seja, ele passava mais tempo treinando do que competindo. Então, o treino em psicologia é para ser feito exatamente no treino, no cotidiano. É como a parte física. É como a alimentação. Um atleta, ele não tem que se alimentar constantemente para manter um rendimento, ele não tem que treinar a parte física constantemente para poder evoluir. A mesma coisa o psicológico, tem que ser treinado todo dia. E aí entra essa pergunta que você me fala. A concentração, ela é treinada no dia a dia mesmo. 80% dos agravos em esporte é perda de concentração. E o atleta vai treinar ali no dia a dia. Obviamente, nós temos técnicas de treinamento para isso, técnicas de atenção e concentração. Mas, assim, é no dia a dia. Então, por exemplo, às vezes o atleta tá numa quadra aqui, aí alguém passa do lado, grita, fala o nome dele ou da mãe, ele olha. Só que ele não volta. Ele fica lembrando, ele não consegue voltar. Se ele não consegue lidar com isso, que é aparentemente simples no treino, imagine se ele estiver num jogo, numa competição, e aí o adversário passou e falou um absurdo sobre alguém da família dele, ou alguém na torcida, ou o árbitro o penalizou sem que ele tivesse culpa, ou ele errou um ponto, errou um saque, e aí aquilo foi fundamental para perder o primeiro set, por exemplo. E aí ele vai ficar remoendo. Ele vai ficar todo o tempo pensando, ruminando aquilo ali. Por quê? Porque ele não tem uma boa capacidade de manter a concentração no que é importante, no momento presente. E aí você pode lançar a mão de técnicas de meditação, técnicas de relaxamento, de atenção e concentração. Até porque as coisas não andam só isoladas. Um grande fator, né, na verdade, uma das coisas que pode levar à perda de concentração é a ansiedade elevada. A gente sabe que quando a ansiedade aumenta, ocorre o que nós chamamos de estreitamento perceptivo ou cegueira cognitiva. Depende muito da literatura, depende muito do teórico. De qualquer maneira, o que quer dizer isso? Quando eu estou com ansiedade muito alta, eu tenho a tendência a afunilar meu processo perceptivo. E aí eu deixo de analisar, eu deixo de ver alguma coisa ao meu redor que possa me ajudar a tomar uma decisão melhor, mais acertada. Sim. Eu assim, não sou de assistir muito futebol, né? Por exemplo. Aí eu assisti 4 em 4 anos. na Copa. Só na Copa. Aí eu tava vendo recente, uma coisa inclusive para trabalho de faculdade, né? De trabalho em equipe. Aí algumas pessoas de matéria, né? De jornal, de revista, assim, de psicologia, comentavam no decorrer do resumo, enfim, da entrevista, sobre o quanto o Tite, por exemplo, foi, né, um bom treinador para a equipe da seleção, mas o quanto o Dunga não foi tão bom assim. E falava nessa questão de apoio emocional, de apoio de hierarquia, né, dar as funções pros seus jogadores, né, seus liderados, né. E eu queria saber se teria alguma diferença nesse processo realmente de trabalho em grupo, né, e como é que ficaria, por exemplo, quando você trabalha com um atleta de forma individual, de forma em grupo, como é que a gente faz essas... Pronto. Quando a gente trabalha com esporte coletivo, tá? Obviamente você tem um trabalho com grupo, coletivo. Normalmente você vai ver estabelecimento de metas do grupo, forma de comunicação, sociograma. Então você tem algumas ferramentas que ajudam a você a lidar com esse esporte coletivo. Mas assim, paralelo a isso, eu vou ter que trabalhar individualmente. Porque cada atleta tem seu objetivo. Eu posso ter um objetivo, por exemplo, vamos imaginar aqui,
pegando o exemplo que você deu da Copa do Mundo. Se eu chegar para o grupo, a seleção brasileira de futebol, masculino ou feminino, e perguntar qual é o objetivo dessa equipe, desse time, ganhar a Copa do Mundo. Ou não, vamos primeiro chegar, passar das oitavas, depois quartas, metas curta, médio e longo prazo, mas todos compactuando com aquele mesmo objetivo. E paralelo a isso, eu vou chegar com um atleta específico e eu vou ver qual é o objetivo pessoal. O meu objetivo aqui é uma realização que eu tenho, é um sonho que a minha mãe tem, é para o meu filho, é para honrar minha camisa, enfim. Então eu tenho que saber também quais são essas metas individuais para poder maximizar todo o processo. Tem a do grupo e tem a meta individual. Tem o que a gente chama de comunicação do grupo, né? Comunicação não violenta, trabalhar para que esse fluxo seja o mais harmônico possível, não só entre atletas, mas com a comissão também. O esporte coletivo, não só coletivo, mas o individual, eu tenho uma comissão, tenho uma equipe, e às vezes é necessário que eu intervenha com a equipe também, para maximizar esses processos. Tem alguns estudos hoje em dia que estão trabalhando, por exemplo, a teoria do fluxo, do estado de fluxo, do estado de flow, né, do Mihaly Csikszentmihalyi, se não me engano é essa a pronúncia, que é exatamente gerar uma equipe que tenha essa percepção de fluxo. É quando eu olho para o meu parceiro, eu já sei o que ele vai fazer, que é a percepção do que a gente chama de time. Sim. Eu não preciso nem estar perguntando muito. E aí você vê realmente uma harmonia, né, uma sincronia de atuação. Então isso é possível também, é um trabalho que pode ser feito. E como eu falei, paralelamente, você vai abordando o individual, né, o que é da pessoa, que cada ser é único. Então não posso estar generalizando. Ainda pegando a Psique, a revista, né, como molde aqui para o nosso bate-papo, ela aborda um pouco sobre a neurociência, né, como essa questão talvez dos neurotransmissores, talvez liberação de dopamina, talvez liberação de outro hormônio, né, interfere no profissional da área da psicologia do esporte, percebendo e ativando isso nos atletas, sabe? Por exemplo, acredito que para esportes tem um nomezinho, que é, por exemplo, corrida, natação, que é um esporte que você trabalha para percorrer grandes distâncias, né? Tá. Aí você teria que atuar com alguma parte do cérebro, mas, por exemplo, no futebol, você atua com equipe, então você deve atuar com outras partes do cérebro. Eu não sei se é possível, né? Me perdoe que eu não li a matéria, mas assim, eu não sei se é possível a gente segmentar dessa maneira, porque, claro, a gente tem que entender que os fatores, né, hormonais, né, enfim, podem afetar, obviamente, vão afetar o rendimento. O que a gente tem que entender, tem um termo que a gente utiliza na psicologia do esporte, que nós chamamos de ativação. Sim. Tem até um conceito que a gente tem um hábito de chamar de estado ótimo de ativação, ou estado ótimo de desempenho ideal. O que eu estou querendo afirmar? Cada atleta tem um estado ótimo de desempenho, que tem a ver com processos tanto cognitivos, ativacionais e comportamentais. Eu estou separando aqui para uma questão meramente didática, mas isso tudo anda tudo junto, é paralelo, não dá para você, como eu falei, segmentar. Então, façamos de conta que você tem um atleta como o Usain Bolt, 100 metros rasos. É muito rápido. Então, aquele atleta ele tem que estar em um estado ativacional específico, de concentração e de resposta do corpo dele rápido para ele poder ter um desempenho. Se ele demora muito, ele vai perder. Ele não vai percorrer os 100 metros como ele fazia abaixo de 10 segundos. Sim. Então, para isso, eu vou trabalhar qual é o teu estado ótimo de ativação. Você tem que estar muito elétrico, muito ativado, e a gente vai trabalhar isso nos treinos. Então, a ativação elevada tem a ver com a adrenalina. Como é que eu vou gerar esse estado nos treinos? E aí você vai encontrar maneiras de fazer isso. Claro, tem alguns profissionais que usam biofeedback, neurobiofeedback, neuroestimulação, mas você pode fazer isso também sem os equipamentos, com
ativação que pode se sacudir música, um pensamento, que aí vai gerando gradativamente esse aumento no estado ativacional, aumento do batimento cardíaco, e aí naturalmente você tem uma adrenalina também, uma produção um pouco maior, não só adrenalina, ocitocina, né? E até cortisol também vai acabar sendo secretado. Então o que ocorre? Todos esses fatores eu tenho que saber, e vai depender muito do esporte e do atleta. Não dá pra gente generalizar. Te dar aqui um exemplo. Eu trabalhei com tiro esportivo. E na literatura do tiro esportivo, afirma-se que o atleta tem que estar muito relaxado para atirar bem. Porque quando o batimento cardíaco está muito baixo, você vai ter menos tremor na mão. Então você tem uma probabilidade menor de errar o alvo. Então é você tentar ver baixa ativação, baixo batimento cardíaco. E aí isso ajuda o atleta a desempenhar bem. E eu estava no que a literatura indicava. Sim. E aí, num determinado momento lá do treino, a atleta chegou, nós vamos começar logo a atirar, chegou apressada. Não estou citando o nome, obviamente. E aí começou a atirar. E o resultado foi perfeito. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Caramba, o que foi que houve? Aí eu cheguei para a atleta no outro dia e perguntei, o que foi que houve ontem? Você já começou, que a gente sempre entrava com a técnica de relaxamento, diminuir o batimento, diminuir a ativação, para entrar, né, no que a gente acreditava que era o ideal para o tiro esportivo. E ela, não, Ricardo, aconteceu um negócio na faculdade, eu fiquei meio chateada e cheguei aqui com raiva. Aí, opa, mas a gente vai precisar brigar com ninguém não, vamos tentar. Eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, você estava com raiva por algo que ocorreu antes, aumentou teu batimento cardíaco, pode ser que teu rendimento melhora com um batimento um pouco elevado. Não pode ser muito alto, porque se for muito alto você vai tremer, né? Porque depende muito aqui o fluxo sanguíneo. Quanto mais rápido, maior a probabilidade de tremor. E a gente fez isso. A gente começou a ativar mentalizando algumas coisas que davam a sensação de energia. E aí ela entrou com um batimento, eu usava um frequencímetro para a gente poder controlar isso aí, mensurar qual é o batimento ideal. E aí os resultados começaram a aparecer. O que isso me mostrou? A literatura dizia uma coisa, no entanto, o estado de desempenho ideal daquela atleta específica, ela tinha que estar com ativação mediana. Você entende? Sim. Então é isso que acontece. Obviamente, como tu mesmo disseste ainda há pouco, você tem uma ultramaratona, esportes de endurance, que são esportes longos. O atleta não pode estar todo o tempo que ele vai se desgastar. Ele tem que aprender a dosar de acordo com as métricas da competição. Então isso tudo vai ser discutido com a equipe. Então para cada momento, inclusive são estratégias. Cada momento você tem estados ativacionais e psicológicos que estão embutidos naquele momento. Então vou te dar um exemplo. Eu tenho um atleta que vai competir lá 100 km, 100 km. E aí eu vou tentar analisar junto com a equipe quais são os estados emocionais dele e, claro, toda a percepção de dor, de esforço ao longo desses 100 km. Tem momento que ele vai entrar num estado de percepção de dor elevadíssimo, que pode inclusive influenciá-lo a abandonar, mas ele vai sentir dor. Não tem como ele não sentir dor. E aí a gente vai trabalhar, naqueles momentos onde você tiver um aumento de percepção de dor, e não for por uma lesão, for realmente só percepção de dor, pelo desgaste que é natural, nós vamos entrar com uma técnica específica para mudar o foco atencional ou para aumentar a ativação, para você se motivar um pouco mais. Então, é o que eu falo, não tem receita de bolo. É você entender qual é o esporte, qual é a dinâmica do esporte, como é que é a competição, como é que são os treinos. E aí você, para cada etapa, você vai gerando os processos ativacionais adequados, que envolvem, inclusive, adrenalina, os hormônios que são necessários para o combate, né, que a gente fala, para a luta. É assim, não tem receita de bolo, não. Tem a questão da observação, do cuidado. Por isso que a gente nota, acredito que quem estiver nos assistindo e depois talvez até ouvindo, começa a entender o que é psicologia de esporte. Isso que não pode ser, eu sou formado em psicologia, atendo em clínica e agora eu vou trabalhar com esporte. Opa! Não é desse jeito. Você tem que entender o fenômeno esportivo, o contexto esportivo. É bem diferente. A gente falou muito, professor, sobre um contexto assim de uma psicologia do esporte voltada para o atleta, né?
E agora a revista nos propõe, né, e já caminhando também para os nossos finalmente, a pensar uma psicologia voltada para o público geral, né? Uma psicologia do esporte para as práticas desportivas no geral, né? Às vezes muito mais relacionada ao lazer, à liberação da serotonina. Também. Eu costumo falar o seguinte, tudo, e eu quero que vocês me entendam, né? Alto rendimento é tudo aquilo que a gente faz no nosso cotidiano. Você em casa, você é um médico, se você não tiver alto rendimento, você não vai fazer uma boa cirurgia. Você é dona de casa, que estiver cozinhando, não estiver concentrada sobre o que você faz, você não vai conseguir entregar aquilo que você gostaria. Um estudante estudando que está em casa, estudante estudando é ótimo, né? Redundante. Mas o estudante que estiver em casa lendo o seu material, se ele não estiver concentrado, se ele não estiver com estado ativacional adequado, ele não vai conseguir render. Se ele estiver com sono, ele não consegue. Se tiver muito elétrico, ele não consegue. Então, se ele conseguir encontrar o meio termo, ele vai conseguir. Então, o que eu quero dizer com isso? O que a gente aprende de psicologia de esporte se adequa a qualquer atividade cotidiana. Isso que eu acho bacana. Então, pegando isso, eu posso transpor muito dos ensinamentos em psicologia de esporte para o nosso cotidiano. Então, as pessoas podem sim se beneficiar, mesmo que não sejam atletas, de técnicas de concentração, fatores motivacionais. A gente pode, por exemplo, trabalhar com um garoto que vai fazer um concurso público. Técnicas de estudo, técnicas de atenção e concentração. Essas práticas eu posso fazer desde criança? De atenção e concentração? Sim. Talvez você pode, sim, porque você tem atividades como, por exemplo, a psicomotricidade, que ela vai ajudar na questão de concentração, saber o momento adequado de você estar fazendo alguma coisa, as transições do movimento, de uma certa forma, né? Mas assim, por exemplo, existem técnicas específicas, aí foi boa a tua pergunta, para crianças aprenderem a respiração diafragmática, que ela é fundamental para o relaxamento. Não só para o relaxamento, também para ativar. A gente pode ativar com uma respiração mais curta e mais rápida. E isso a gente pode ensinar crianças, 8, 9, com o que a gente chama do amiguinho da respiração. Ela bota um brinquedo, ela deita, ela bota um brinquedo no diafragma, aqui na barriga, e ela vai acompanhando. O brinquedo subir e descer. E ela vai aprendendo a ter essa percepção do ato de respirar, que é natural respirar pelo diafragma, só que a gente vai crescendo e vai perdendo essa capacidade, porque tem que travar, às vezes, o choro. Aí você trava essa região, aí fica uma coisa muito não natural. Mas assim, voltando para a tua pergunta, podemos sim trabalhar com vários contextos. O que é feito no âmbito do exercício, do esporte, pode ser levado para o cotidiano das pessoas. Como motivar, como aumentar a fidelização em algumas atividades, trabalhar atenção, concentração, manejo de ansiedade. Tudo isso a gente pode fazer em vários contextos, que não só no esporte do exercício. Então, o que eu acho rico da psicologia do esporte é que a gente pode transpor isso para outros contextos. Então, eu costumo falar, às vezes, para os meus alunos em psicologia, eu uso muito da psicologia do esporte na minha clínica tradicional. Mas o contrário não se aplica. Eu não posso usar da psicologia clínica tradicional e levar para o contexto esportivo. Massa. Uma das últimas perguntas aqui que a revista Psique ela nos provoca a pensar a psicologia do esporte é com relação à pessoa com deficiência. Se muitas das vezes se o profissional não tiver cuidado, talvez fragilize ela. Como é que fica o desenvolvimento da psicologia do esporte para a pessoa com deficiência, seja ela esportiva ou não? Pronto, eu vou responder essa pergunta pegando uma outra pergunta que é muito comum. Sim. Tá? Quando as pessoas falam, como é que é a prática da psicologia do esporte com e-esportes, esportes eletrônicos? Sim. Não existe psicologia do esporte do e-esportes. Não existe psicologia do esporte para PCD, pessoas com deficiência. É psicologia do esporte. Sim. O que nós fazemos é analisar qual o contexto esportivo, qual a modalidade que a pessoa pratica. É um cadeirante que joga basquete. Como é que é essa competição? Como é que é o treino? Como é que ele se percebe? O que ele está precisando melhorar no fundamento, por exemplo, no lance livre? Como é que eu vou ajudá-lo a fazer isso? Como é que eu vou manejar a ansiedade para esse atleta? Porque ele pode ficar ansioso ou ansiosa próximo a uma competição. Como é que fica a questão quando ele perde? Os fatores subjetivos. Como é que está o emocional dessa pessoa?
é um esporte. É um esporte adaptado. Claro, como é um esporte adaptado, e aí nessas adaptações eu tenho que entender como é que essas adaptações ocorrem para trabalhar algumas características. Então, por exemplo, trabalhar atenção e concentração com um atleta olímpico, né, é diferente de trabalhar atenção e concentração com um atleta paralímpico que tem baixa visão, por exemplo. Eu vou usar de outros recursos, porque eu vou ter que adaptar os recursos. Eu vou usar mais som, perspectiva sonora, perspectiva tátil. E aí é isso que eu falo. A diferença é o teu olhar como profissional, que vai mudar porque eu estou entrando num contexto diferente. Da mesma maneira, se eu for trabalhar com MMA, o contexto do MMA é um. Se eu for trabalhar com contexto de futebol, é outro. Eu tenho que entender esse contexto. Entendeu? Então, assim, o atleta, uma pessoa com deficiência que é um atleta, ele tem as mesmas vivências emocionais, os mesmos, né, que o ser humano é muito único. Mas, assim, ele passa por processos, né, emocionais, subjetivos, que qualquer pessoa que se envolva com o esporte vai passar. Eu só tenho que pensar como é que eu vou adaptar os meus treinos, como é que vai entrar o meu treino psicológico dentro daquele esporte, que pode ser qualquer um, pode ser um esporte olímpico, paralímpico. Deu para entender. Deu para entender. Eu espero que quem estiver nos assistindo também tenha entendido. Acho que deu para entender. Eu queria saber, professor, assim, só para ir fechando, né? Quem tem interesse de atuar na psicologia do esporte, nessas diversas áreas, né? Vai ganhar bem? Dá para sobreviver? Dá sim, com certeza. Né? Hoje foi interessante no seminário, no Encontro Cearense de Psicologia, que tivemos na última mesa as várias gerações da psicologia do esporte no estado do Ceará. Eu, né, a primeira geração, aí os que vieram depois de mim e já a nova geração, tanto na mesa quanto também na plateia. E aí o relato de todos nós falando como é que foi lá no início e como que isso tem sido. Então hoje as meninas ganham bem, CLT, não tem negócio de voluntariado. Claro, voluntariado, se você quiser, a questão da responsabilidade social, mas não como antigamente, eu vou aqui me voluntariar, trabalhar de graça para ser visto, para ser reconhecido. Não há necessidade. Então, tem sim campo, e o campo tem uma tendência a ampliar, principalmente se aquelas políticas públicas que eu falei ainda há pouco, elas forem implementadas, de profissionais em psicologia de esporte, no alto rendimento, em escolas, onde tiver desporto envolvido, profissionais da área para trabalhar, porque a saúde mental ela pede isso para essas pessoas que precisam também. Então a gente tem um campo muito amplo, a gente pode trabalhar em empresa, pode trabalhar em academia, em hospitais, em escolas e com alto rendimento também, lazer e assim por diante. É por isso que eu falo, o leque é muito amplo, a gente pode atuar de diferentes horizontes. Eu sempre fico muito feliz com o nosso bate-papo. Eu aprendi muito. Eu tinha assistido já uma vez o professor falando sobre psicologia do esporte, mas parece que hoje ainda foi mais detalhado do que da outra vez que a gente assistiu o professor. E eu queria que o professor indicasse agora pra gente, né, de maneira geral, onde a gente pode acompanhar a psicologia do esporte. Para além claro, com um conteúdo muito massa que é produzido, pelo menos eu vejo, acompanho sempre, né? Pelo professor nas redes sociais. Tá certo. Mas onde a gente encontra a psicologia do esporte? Nas fontes que são realmente fontes que vão te levar para outros aprendizados. Uma fonte, acompanhar a Comissão de Psicologia do Esporte do nosso conselho. E quem estiver nos assistindo em outros estados, provavelmente procure seu Conselho Regional de Psicologia, que é provável que eles também tenham grupo de trabalho, GTs, comissões de esporte também. Acredito que sim. Nós temos aqui no CRP11, na nossa regional, nós temos uma comissão em psicologia de esporte. Todo segundo sábado de cada mês, as reuniões ocorrem. E essas reuniões elas são abertas para o público, para qualquer pessoa. Educação física, nutricionista, psicólogo, graduado, graduando, é para o público e o acesso é gratuito, gente, tá? É uma política do nosso RP que eu acho muito bacana, que não é de hoje, é de muito tempo atrás. Então o primeiro ponto é esse. Por quê? Você lá
vocês poderão encontrar os diferentes profissionais em psicologia do esporte no nosso estado, inclusive eu. E aí você pode trocar informações, essa questão da network, então, é muito bacana. Troca de ideias, enfim. E um outro canal é acompanhar também o Instagram da Abrapesp. A Abrapesp é a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Abrapesp _oficial, onde nós temos, eventualmente, falando sobre cursos que ocorrem, formação, tudo que está acontecendo no cenário brasileiro. Inclusive, para quem puder, em novembro agora nós teremos o Congresso Brasileiro de Psicologia do Esporte, vai ser em Petrópolis. Sintam-se convidados e convidadas a irem. É um momento muito bom, só sabe quem vai para o evento desse, a troca que a gente tem, você vai estar do lado de profissionais que você lê, que produziu um livro, Marina Gusson, que teve agora com a Seleção Brasileira de Futebol Feminino, e vários outros autores da psicologia do esporte em nível nacional e mundial também. Então aí vocês podem acompanhar esses dois Instagrams, aliás, o do CRP11, eu não recordo qual é o Instagram, mas o WPSP _oficial, o meu também, Ricardo Ângelo, psicólogo. E também já faço um convite, eu antecipo, próximo ano, o Encontro Norte-Nordeste, o 5º Encontro Norte-Nordeste, vai ser em Petrolina, pertinho, aqui do lado. Então vamos tentar ver se a gente consegue, com o nosso CRP, uma caravana para a gente poder ir, e mesmo que não consigamos, eu acho que é fácil todo mundo se cotizar, se reunir, racha gasolina ou vai de ônibus, é pertinho. Então, e vai ser um congresso muito, 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 muito bom. Tá? Então, o 5º Encontro Norte-Nordeste de Psicologia do Esporte, tem também tem no Instagram já, o Instagram oficial, se não me engano, aí o 5 numeral, ENEP, ENNEPE. Vocês vão achar lá, e aí já começa a divulgar, espalhar, multiplicar, para a gente estar sempre falando sobre psicologia do esporte. E claro, qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Eu sempre costumo dizer o seguinte, eu demoro a responder porque eu estou com atleta, eu estou na sala de aula, eu estou no consultório, mas eu estou sempre à disposição de ajudar no que for necessário para a gente fomentar e multiplicar cada vez mais o conhecimento sobre psicologia do esporte. Obrigado, professor. Obrigado para quem acompanhou até aqui. Eu fico muito feliz assim, de estar retornando com o Psicologando. Me parece que cada vez mais é um espaço assim, de divulgação de conhecimento. Então, quando se propõe um espaço a divulgar conhecimento, o negócio é bom. Então, acompanhe, né, que o negócio é bom. Porque, às vezes, conhecimento a gente cobra para isso, né? Uhum. E faz sentido, né? Não dá para também dar de graça, que é a labuta alheia, né? Então, tem que cobrar. Mas, aproveita esse espaço, tu que acompanha, né? Aproveita esse espaço, que é um espaço de muito aprendizado. Eu tenho aprendido bastante. Espero que você também que esteja nos acompanhando, esteja aprendendo. E é isso. No próximo a gente se vê. Muito provavelmente aí, talvez, né? Vai ficar o suspense no ar. Com o Lobão aparecendo novamente, hein? Eita! Pra quem gosta também da presença do nosso companheiro Lobão, né? Ele tá fazendo uma pós em neuropsicologia, sim, professor. Bacana. Né? Aí, talvez aí falando de neuropsicologia, só vai saber se acompanhar. Né? Aí você vai saber se vai ser neuropsicologia ou não. Mas obrigado mais uma vez, Eu professor. que agradeço. Até breve. Até breve. Os contatos estão aí, viu? Também do professor, segue ele lá. Valeu, pessoal.